Esse papo pode parecer um pouco batido já, mas eu acho interessante trazer a minha experiência e contar para vocês o que mudou a minha vida depois da decisão que eu tomei de pedir demissão para empreender. Eu me chamo Cristina Zimmermann, sou publicitária, trabalho com marketing desde os meus 21 anos. Eu sou Cristina Zimmermann, sou publicitária de formação, sempre fui CLT e trabalhei para vários setores de marketing de grandes empresas, de vários nichos, vários segmentos. E em 2021 eu pedi demissão para empreender. E eu vou compartilhar com vocês como que foi esse meu processo, como que está sendo, na verdade. E eu tenho certeza que pelo menos um chá de coragem eu vou trazer aqui para vocês hoje. Acho que primeiro é interessante trazer como que é a vida de CLT, que grande parte das pessoas conhece. Então a gente tem pouco tempo, a gente ganha aquele salário por mês, a gente dedica muito tempo, muitas horas de trabalho para ganhar aquele salário ali no mês. Sendo que empreendendo a gente consegue ganhar o salário de um mês com um cliente, né? E a gente pode pegar vários outros clientes. Então esse é o primeiro ponto. O que é importante no CLT? A experiência que a gente adquire no CLT é extremamente importante para quando a gente for empreender. Então a minha visão é essa, assim, eu acho que quando a gente não tem muita experiência, claro que empreendendo a gente também vai ganhar muito mais experiências, mas são aprendizados diferentes, são momentos diferentes também. Então se você ainda é CLT, eu sugiro que você continue nessa jornada, vai fazendo uma reserva de emergência e vai aprendendo, vai pegando tudo de informação que você pode dentro da empresa, porque isso vai te ajudar mais para frente, principalmente na parte de relacionamentos. Isso o CLT traz muito pra gente, na parte de atendimento, de como se relacionar com as pessoas, de cumprir prazos. Isso o CLT traz muito e eu sou muito grata também. Hoje eu tenho um senso de urgência com os meus clientes que veio muito do meu aprendizado com o CLT. E o que acontece quando a gente começa a empreender, principalmente no marketing digital? A demanda para marketing digital é muito grande. Então, raramente a gente fica sem trabalho. Isso é um ponto muito bom. Quando eu pedi demissão, eu não tinha reserva de emergência, eu não sabia o que eu ia fazer, eu só entendi, tive um insight, eu fiz um download no momento que eu estava num evento e pensei, bom, eu consigo entregar o meu serviço agora para mais pessoas e está na minha hora tá no meu momento de empreender. Então eu pedi demissão e eu fui com coragem mesmo, assim, claro que na época eu não pagava aluguel, então isso foi muito bom, eu poderia, né, qualquer coisa que acontecesse, pelo menos eu tinha um teto para morar e eu não ia precisar pagar aluguel. Mas eu fui sem nada, tanto eu pedi demissão, então eu não recebi quase nada de acordo e dessas coisas todas que recebe, assim, e eu não tinha também reserva nenhuma de emergência. Então foi com coragem mesmo e deu tudo muito certo. E por que eu digo que o marketing digital é uma área muito boa para a gente fazer isso? Porque tem muita demanda. Muitos profissionais procuram, precisam de tráfego, de social media, de edição de vídeo. Então eu pedi demissão e logo no primeiro mês eu já estava faturando 7K. Eu fechei a primeira cliente, que é uma cliente que mora na Inglaterra. Então ali eu já consegui fazer um FII bem legal. Depois eu consegui um cliente do nicho de imobiliária. Na época eu ainda fazia vários nichos. Assim, no começo você tem que atender vários segmentos e vários nichos, tá? Para começar a fazer o teu nome e começar a adquirir experiência. E depois eu fechei com uma médica. Então logo no primeiro mês eu já estava faturando 7 mil reais por mês. Então foi muito positivo. Um outro ponto muito legal também é que eu estava faturando 2 vezes mais do que eu ganhava como CLT e trabalhando de casa. Então eu faço meu horário, eu conseguia finalizar as minhas demandas. Até hoje eu consigo finalizar as minhas demandas cedo, assim, na parte da manhã eu já consigo finalizar. Então eu tenho o restante do dia para estudar mais, treinar mais coisas, trazer novas habilidades para mim, para dentro da minha empresa, para que eu possa oferecer esse serviço para os meus clientes e aí a gente vai fazendo mais dinheiro, a gente vai estudando, aprendendo e fazendo mais dinheiro.
E aí, tendo mais tempo, o que eu comecei a fazer também? Eu comecei a cuidar mais de mim, mais do meu corpo, da minha mente. Então, eu consegui ter uma rotina de treinos com mais constância. Eu consigo ir para academia agora, pelo menos 3 vezes por semana, tranquilamente. No início, eu ia todos os dias, assim. Agora, eu vou 3 vezes por semana porque eu tenho outros afazeres, né? Eu faço yoga. Enfim, tem terapia, tem várias coisas que são, parece pouco, mas que vai tomando o tempo da nossa agenda. Mas isso foi uma coisa, um ponto muito positivo também de empreender, que eu comecei a cuidar mais da minha saúde física e mental. Isso é muito bom, porque quando a gente começa a cuidar da nossa saúde física e mental, uma complementa a outra, né? Então a gente começa a ter mais energia e vitalidade e disposição mental e física para estudar mais, para aprender mais, para implementar mais coisas. Então a gente tem sempre, está sempre inovando. E isso dentro do marketing é extremamente importante. A gente está sempre inovando, criando coisas novas para a gente oferecer para os nossos clientes e não ficar sempre fazendo mais do mesmo, né? Eu comecei como social media, eu só fazia social media e aí depois eu terceirizava a parte de tráfego. Então, como eu comecei a ter mais tempo em casa, eu pensei, bom, eu vou estudar tráfego. Então, eu comprei um curso, estudei tráfego, começamos a aplicar e aí começamos a oferecer isso para os nossos clientes. Então, o faturamento triplicou, sabe? Então, a ideia é essa, é a gente empreender. Eu acho que legal é isso, assim, a gente tem um pouco mais de tempo livre. Só que esse tempo livre não é pra gente ficar tipo, sem fazer nada, sabe? Também tem dias que a gente pode ficar sem fazer nada e eu faço isso e adoro. Mas principalmente a gente ter mais tempo livre para pensar, para estudar, para criar. Isso é muito gostoso. Pelo menos para mim, isso é o que faz eu me sentir viva, assim, sabe? Com propósito na vida. E eu adoro, né? Eu sou suspeita a falar. Mas se você quer ter mais tempo só para descansar também, aí vai da visão de cada um, da vontade de cada um. Uma coisa que eu comecei a fazer muito mais também foi ler, né, que entra dentro desses estudos, assim, então eu consegui ter uma rotina de leitura muito mais assídua, assim, muito mais frequente, e isso é muito bom porque trabalha várias coisas, né, tanto para criação de conteúdo é legal, porque chega um período que a gente está empreendendo e a gente percebe que é importante a gente criar conteúdo também, então tanto para criação de conteúdo quanto para minha mente, para aprendizado mesmo como um todo, para passar isso para os nossos clientes. Eu comecei a investir muito mais em cursos e mentorias também, então quando a gente começa a ganhar 7, 10 mil reais por mês, é muito diferente de quando a gente ganha 2, 3 mil sendo CLT. Até 4 mil, né? Se a gente ganha 4 mil por mês, a gente vai... Ah, é um salário legal? É legal, mas ele é limitado. A gente não consegue investir tanto assim em conhecimento ou em mentorias caras, né? Então, e cursos, vários cursos, a gente vai precisar escolher uma coisa ou outra ali para investir. Então, a partir do momento que eu comecei a ganhar 8, 10 mil reais, eu já comecei a investir em mentorias mais premium mesmo, né? Mais caras. E aí eu comecei a ter mais resultado ainda. Então, quanto mais eu invisto, mais cara fica a minha hora. Essa frase do Pedro Sobral, e ela faz total sentido, porque se eu invisto mais, eu adquiri um conhecimento muito potente e eu vou vender esse meu conhecimento. Então, quanto mais eu invisto, mais cara fica a minha hora. E aí vem as coisas materiais que a gente vai adquirindo, né? Então, logo eu mudei de apartamento, eu aluguei um apartamento, que eu sempre quis morar mais no centro da cidade, então eu aluguei um apartamento. Depois de 3 anos, não, depois de 4 anos, no quarto ano, eu troquei de carro recentemente, comprei um carro que custa 120 mil reais. Então, e outras coisas assim que eu nunca mais precisei me preocupar. Coisas do tipo, fazer compra no mercado. Eu compro o que eu quero, eu compro o café que eu quero, eu compro as coisas da marca que eu gosto, que eu quero, que eu sempre tive vontade e interesse de adquirir. Eu não sou uma pessoa muito consumista, assim.
Eu tenho uma visão de mundo mais minimalista nesse sentido e eu gosto muito de prezar pela sustentabilidade. Então eu não sou muito de comprar muita roupa, muito calçado, muita coisa. Vocês vão sempre me ver com as mesmas roupas, assim, e quando eu compro roupas mais caras, mas que eu sei que vão durar por muito tempo, né? De marcas que eu sei que geralmente são marcas que têm de marcas que prezam a sustentabilidade, então geralmente são um pouquinho mais caras, mas eu gosto, porque daí eu fico anos com essa mesma roupa. Então eu nunca fui de comprar muito, adquirir assim, muito consumista com roupa e coisas assim. Mas sempre investi em curso, sempre comi o que eu quis, compro tudo que eu quero no mercado, troquei de carro, que eu tava precisando trocar de carro. Aí eu mudei do apartamento que eu tava, reformei toda a casa que eu tô agora. Para um propósito maior, para poder comprar o meu apartamento. Então tudo isso eu faço com o dinheiro do digital, investi muito em equipamento também esse ano, câmera, microfone, iluminação, teleprompter, tudo isso para fazer as captações de imagens com os clientes nas clínicas. E esse é basicamente, eu invisto bastante mais do que eu consumo. Por exemplo, ainda não chegou no momento de fazer viagens internacionais, assim, eu sempre estou viajando aqui por perto, um passeio ou outro, porque eu ainda estou no momento de fazer reserva, investir mais ainda no meu negócio. Eu sei que eu tô numa fase muito boa, mas eu quero crescer mais ainda e para isso eu sei que eu preciso investir um pouco mais, estudar mais, prospectar mais. Então, basicamente hoje eu tenho essa autonomia com o financeiro para poder focar nessas coisas. E eu acho que essa é uma mentalidade empreendedora, assim, porque se a gente pega o dinheiro e simplesmente vive e vai usando e vai gastando. Bom, é de cada um, como eu falei aqui, né? Não existe regra para isso. Tem gente que prefere viver o aqui, o agora e tudo bem. Mas acho que empreender também pede pra gente um pouquinho de pé no chão porque a gente não tem nada seguro, né? Os clientes dependem da gente prospectar, vai ter churn de cliente também, vai ter cliente que chega, cliente que fica um tempo e sai, tem essa rotatividade, isso é muito normal. Então, hoje é basicamente o que eu tenho feito. Mas eu gostaria de ouvir de vocês também, deixa aqui nos comentários se você já está empreendendo, se você fez essa transição, como que está sendo, como que você investe o teu dinheiro, quanto que você já ganha fazendo marketing digital e se para você foi uma experiência boa ou não empreender, ou se você está pensando em empreender ainda. Acho que seria legal a gente conversar um pouco mais sobre isso. E pode deixar aqui nos comentários também algum tema que você gostaria que eu trouxesse para um próximo vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, compartilha também com outras pessoas que queiram saber mais desse assunto. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!